Sejam todos bem-vindos. Fala pessoal, bom dia, como vão vocês? Então estamos mais aqui em mais uma aula de fabricação mecânica 2, fresagem. Então na aula de hoje a gente vai estar dando introdução ao manual do operador. Então na aula de hoje a gente vai estar dando introdução ao manual do operador. O que se trata o manual do operador? São os estágios principais da qual nós trataremos e abordaremos todo o processo de especificação dos materiais, né, do maquinário, da fresa, tá? E os passos de cálculos para que a gente possa estabelecer também as especificações dos procedimentos, ok? Então, começando pelo passo 1 do manual do operador, nós temos o que? Temos os cálculos da engrenagem, a especificação de máquina, material e de ferramenta, tá? Os cálculos de engrenagem é para nós sabermos, entendermos como funciona, tá, o módulo, tá, da qual a ferramenta possui. A gente vai estar vendo sobre isso. A especificação da máquina se trata qual é a potência da minha máquina, qual o tipo da minha máquina, né, para que a gente possa saber se a nossa máquina vai ser cabível ao nosso processo para melhor produção e aproveitamento. Material, nós precisamos também entender qual material que nós vamos estar introduzindo na nossa máquina para a produção da peça. Tá? Ferramenta, nós devemos também estar determinando qual a melhor ferramenta de aplicação para a nossa máquina, para a produção das peças, ok? O passo 2 é o cálculo de RPM, né? Através, né, de um dado que a gente vai estar observando através de tabelas de usinagens, para cada tipo de material e cada tipo de operação, vamos ter velocidade de cortes diferentes. E através dessas tabelas de velocidade de corte, nós podemos chegar ao cálculo da RPM, assim como nós fizemos anteriormente lá em fabricação mecânica 1, da qual nós trabalhamos com torno, ok? O passo 3 é o cálculo de voltas do disco do aparelho divisor. Conforme nós vimos na aula passada, o aparelho divisor ele é responsável por dar simetria nas usinagens da face das peças, né? Para que a gente possa fazer uma correta distribuição de prismas, de engrenagens e de outras peças isométricas que nós vamos poder dar aí as mesmas medidas dos seus lados, ok? O passo 4, tá? Quando nós vamos passar a peça para a fixação na nossa máquina, na nossa fresadora, nós vamos também detalhar a centragem da peça. Então existe um cálculo para a gente poder realizar, que a gente vai estar trabalhando a centragem da peça, tá ok, gente? E o passo 5 é o valor dos colares micrométricos. Para que a gente possa proceder a maneira como nós vamos estabelecer as profundidades de corte, tá? Nós precisamos entender quanto é o valor nominal, tá, de cada divisão do nosso colar micrométrico. Para isso também nós temos, né, um dado, né, que a gente vai estar observando da máquina, e por isso nós vamos estar realizando os cálculos para a gente saber o quanto nós vamos dar de giro para que a gente possa detalhar mais especificadamente, com mais profundidade, com mais segurança e tranquilidade a nossa operação. Tá? É necessário também entender que, diferente do nosso torno, que trabalha dentro de um plano cartesiano XY, nós vamos trabalhar através da fresa, né, um plano tridimensional de eixos X, Y e Z. De que maneira?
de que maneira que nós podemos movimentar, né, a mesa da fresadora. A gente pode movimentar ela longitudinalmente, lateralmente, né, e também vamos estar movimentando ela de maneira transversal, num eixo Z, né, numa forma vertical, ok? Então nós vamos ter movimento longitudinal, né, transversal, e nós vamos ter o movimento, tá, de altura e de profundidade, tá bom? Então a gente vai ter os eixos X, Y, Z, que a gente vai estar observando aí os valores micrométricos. Retornando aqui para o passo 1, o que nós vamos estar tratando? Nós vamos estar tratando, né, sobre inicialmente a especificação da máquina, aonde nós trataremos que a nossa máquina é uma fresadora horizontal, coluna-joelho simples, tá? Como a gente viu aí, horizontal devido à posição de trabalho que a mesa e o eixo árvore vai estar trabalhando, coluna-joelho quanto ao formato de construção da nossa máquina, e simples porque ela não trata com o sistema universal, ok? Então ela também vai ser necessário o acessório de cabeçote divisor para a produção da nossa engrenagem, tá? O material da peça que nós vamos estar utilizando é o latão, tá bom? A ferramenta que nós vamos estar utilizando é uma fresa perfil constante em V, né? Perfil constante são aquelas que a gente observou aí, que são utilizados para tipos de cortes, onde eu posso estar produzindo, né, uma série de movimentos rotacionais em profundidade com tranquilidade, onde ela vai ter um formato de resistência ao atrito que vai estar em usinagem, em confronto à peça, ok? E aí em V, por causa do formato, para trazer, né, essa parte da cavidade que a gente vai encontrar para os dentes da engrenagem, ok? Para a gente poder falar com relação à nossa engrenagem, é necessário a gente estar vendo o quê? As partes também da engrenagem, tá? O que a gente conhece normalmente da engrenagem são o quê? São os dentes. Só que quando a gente observa, tá, o perfil da engrenagem, a gente vai observar o quê? Que nós temos uma altura da cabeça do dente, né? Vamos ter a altura do pé do dente, tá? Que e entre a altura do pé do dente e a altura da cabeça do dente, vamos observar o quê? Uma minuciosa circunferência que vai passar ao meio desse dente, que vai, né, a gente vai chamar de circunferência primitiva, que a gente vai entender como diâmetro primitivo, ok? Então, separando o dente em duas partes, vamos ter a altura do dente, da cabeça do dente, e a altura do pé do dente. E vamos ter uma pequena sobra, tá? Que vai ser formada por uma cavidade ao final da nossa engrenagem, que vamos chamar ela de folga. Ela serve para diminuir o desgaste da nossa peça, ok? Então essa pequena folga é uma delimitação que acontece abaixo do que? Do diâmetro interno da nossa peça, tá bom? Que vai ser uma das partes mais baixas de ponto de encontro entre duas engrenagens, ok? Também vamos observar o diâmetro, tá, externo, que fica localizado na face do dente, ok? Na face da cabeça do dente, ok? Vamos observar a espessura do dente também, tá ok, gente? E, na verdade, aqui é a face, tá? A face do nosso dente, que ele ocupa essa região aqui, ok? Então, vamos observar o quê? Uma nomenclatura que a gente vai ter que estar calculando, tá? Para que a gente possa chegar nos nossos
nossa especificação técnica para que a gente possa produzir com todos os dados a nossa engrenagem, ok? Então vamos ter a distância entre os centros. O que se trata a distância entre os centros? É a referência que a gente vai ter, tá, entre o centro da circunferência das duas engrenagens. Nós vamos ter engrenagens, às vezes, com proporções diferentes, de 2:1, 3:1, ou 2:1, 4:1. Então, essa distância, tá, entre esses eixos, tá, das nossas circunferências, que a gente vai estar chamando de distância entre centros, tá? É o deslocamento entre as duas, ok? Diâmetro externo, né, conforme propriamente a gente falou aqui, é o diâmetro mais distante possível do que? Do centro da peça, ok? Diâmetro interno é o diâmetro de menor coincidência, né, no encaixe das engrenagens, tá? Vamos chamar de diâmetro interno. Diâmetro primitivo, tá, é o encontro, tá, entre a altura da cabeça do dente e a altura do pé do dente. Ele vai ser cortado pelo diâmetro primitivo, que nós vamos também estar chamando de circunferência primitiva, ok? Nós precisamos também saber o passo da engrenagem, que é o espaço, tá, entre uma parte da engrenagem e a outra, tá? Então esse espaço nós vamos chamar de passo da engrenagem, ok? A altura do dente é toda essa altura, desde a parte do diâmetro interno até o diâmetro externo. Vamos chamar de altura do dente. A altura do pé do dente é a parte do diâmetro primitivo até o diâmetro interno. Vamos ter que também saber, né, o número de dentes, que nós vamos usar a nomenclatura Z, e vamos ter o M, que é o módulo. O que é o módulo? O módulo, a gente trata ele como a altura da cabeça do dente, ele é igual ao módulo, tá? É um termo que vai auxiliar a gente na formatação de todos os cálculos que vão ser necessários para a gente possa ir de encontro à determinação da fabricação da nossa peça. É através do módulo da engrenagem que a gente vai resumir todos os nossos cálculos, ok? Então, encontrando o módulo, a gente vai poder dar prosseguimento aos demais cálculos, tá bom? Então, pessoal, continuando aqui com relação aos cálculos da engrenagem, conforme eu falei para vocês, o início de tudo está através do cálculo que a gente vai estar utilizando o módulo, tá? Então, qual o primeiro dado que a gente vai ter da peça? Vai ser o diâmetro externo, tá? Diâmetro externo vai ser um dado que você vai medir, tá? Da sua última engrenagem que está no local, ou de um dado de engenharia, ou seja, um dado de projeto que a gente vai ter. Então, aqui na nossa peça hipotética, vamos usar o valor do diâmetro externo, tá? Que é o maior diâmetro aqui, de 124 milímetros. E vamos precisar saber também, observando a peça que possa estar danificada que nós estamos fabricando, ou observando o dado de desenho, de projeto, que é 28 dentes, tá? O Z, que é o número dos dentes da engrenagem, que é 28. Então, fazendo o cálculo aqui, o que acontece? Essa fórmula aqui, gente, é uma fórmula que ela já possui muita utilização, tá? Dos ferramenteiros, dos operadores de fresadora, ok? Então, é um dado que a gente vai estar falando aí dentro do vídeo, tá? Que a gente vai estar compartilhando um pouco melhor. Então, o diâmetro externo ele vai ser igual ao módulo que multiplica Z mais 2, ou seja, né, que multiplica o número de dentes mais 2. Então, o que a gente quer achar? A gente quer achar o módulo, porque o diâmetro externo a gente já tem. Então, a gente botando 124 igual a M, que multiplica 28 mais 2.
28 mais 2 é 30. Então, quando eu jogo 30 aqui, fica 30 vezes m. Eu vou jogar para o outro lado. Então, fica módulo é igual a 124 dividido por 30, o que dá um módulo de 4,133 milímetros. Por que nós usamos 3 números significativos após a vírgula? Porque nós estamos trabalhando com uma sensibilidade micrométrica. Então, micrométrica é 1 milhar, tá, de milímetro. Então, a gente está trabalhando com esses 3 números para que nós possamos ter uma aproximação de um número que a gente possa estar deixando a máquina dentro dos limites da tolerância de medidas. Então, H, que é a nossa altura do dente, tá, é uma constante que é 2,167 vezes o módulo. O módulo que nós achamos de 4,133 milímetros, nós vamos multiplicar por 2,167, que vamos alcançar o número de 8,956 milímetros. Tá, gente? Qual o próximo passo? É a altura do pé do dente, H2. Mais uma vez, nós vamos usar o quê? Vamos usar uma constante, tá? A altura do pé do dente é igual a 1,667 vezes módulo, tá? H2, né? 1,667 vezes 4,133, vamos ter a soma de 6,889 milímetros. Sempre respeitando o quê? Os 3 algarismos significativos após a vírgula. Após isso, vamos calcular o quê? Depois que a gente acha, pessoal, a altura do pé do dente, nós vamos calcular o diâmetro interno, tá? Que é o menor diâmetro em distância ao centro da peça. Então, o diâmetro interno será módulo diâmetro interno é igual a módulo vezes Z menos 2,33. Diâmetro interno é igual a 1,33 vezes 28, que é o número de dentes, menos 2,33, que é uma constante, assim como aqueles outros que nós utilizamos. Então, diâmetro interno, 106,094 milímetros. Okay? O passo, né, que é o P, né, que a gente falou, que é a distância, né, entre uma face e a outra de outra engrenagem, tá? É massa vezes π. Quando a gente for utilizar o π, gente, tá? Vocês vão observar que nós estamos utilizando o valor de 3,1415. Se o seu celular você tiver em mãos para fazer esse cálculo, quando nós deitamos o nosso celular, nós temos a possibilidade de colocar o π pelo valor que está na memória do seu celular, ok? Que ele abre mais funções da calculadora. Quando você não tiver isso, o que você vai utilizar? Tá? Você vai utilizar mais 2 números, igual aqui, ó. O módulo que é 1,33 vezes 3,1415. Por quê, gente? Se você utilizar apenas o π como 3,14, como é comum e usual em vários lugares, você vai observar que esses algarismos significativos após a vírgula, que são muito importantes no termo da nossa ajustagem, vão sofrer drasticamente. Então, quando você tem uma mecânica fina, que você requer atributos de especificação micrométricos, você vai sofrer, tá, na hora da sua fabricação. Então, você vai estar trabalhando sempre com mais alguns números, né? Eu aqui coloquei pelo menos mais 2 números para que a gente pudesse alcançar esse valor de 12,984 milímetros. Tá ok, gente? Outro dado importante é a distância entre centros, L. L igual a diâmetro primitivo 1 mais diâmetro primitivo 2 divididos por 2. O diâmetro primitivo 1, tá, é aquela circunferência que está passando no meio do dente da engrenagem, ficando entre a altura da cabeça do dente e a altura do pé do dente, ok? E o diâmetro primitivo 2? Diâmetro primitivo 2 é a associação da
outra engrenagem que está, tá, ligada a essa montagem dessa engrenagem aqui, ok? Então, como nós estamos trabalhando num trabalho hipotético, a gente vai utilizar como se fosse o dobro, como se fosse uma transmissão, tá, de 1 para 2, tá? Quando vocês estiverem fazendo manutenção, vou fabricar uma peça, vocês vão no local e meçam. Ou quando vocês estiverem fazendo esse trabalho, vocês vão requerer esse dado, né, do projeto. Esse normalmente vai estar dentro do projeto, ok? Então aqui ficou em, né, o nosso primeiro diâmetro primitivo, tá? Ficou em 115,724, tá? E somados com 231,448. Ok, gente? Somados, dividido por 2, dá 173,586, tá, gente? O diâmetro primitivo, tá? Eu não coloquei aqui, a gente faz aqui agora. O que é o diâmetro primitivo? O diâmetro primitivo, ele é o módulo vezes, tá, o número de dentes. Então, o diâmetro primitivo vai ser 4,133 vezes 28, tá? Diâmetro primitivo 115,724, tá? Então, gente, tá aqui, ó, módulo, altura do dente, altura do pé do dente, diâmetro interno, passo, distância entre centros e o diâmetro primitivo 115,724, que vão ser os dados aí principais para a fabricação da nossa peça, tá ok? Então, na próxima aula a gente continua os cálculos e os próximos passos. Bons estudos e estudem! Na teleaula de hoje, você vai ver que para construir uma engrenagem cilíndrica com dentes retos é necessário uma série de medidas. E vai ver como calcular cada uma dessas medidas. E você? Quer saber o que a gente precisa para fazer uma peça igualzinha a essa? Então coloque as engrenagens da sua atenção para funcionar e nossa teleaula está apenas começando. Você já pensou o que seria das máquinas sem as engrenagens? Não seria, né? É por isso que a gente precisa aprender a fazer esse tipo de peça. E se você ainda não conhece, muito prazer. Essa aqui é a engrenagem mais comum da mecânica. É a engrenagem cilíndrica de dentes retos. E para fabricar uma peça como essa, a gente precisa saber várias medidas. Você sabe quais medidas? Então, preste atenção. Diâmetro externo. Módulo. Diâmetro primitivo. Diâmetro interno. Altura do dente. Altura da cabeça. Altura do pé do dente e passo. Calma, calma, não precisa se afobar que a gente repete. Eu até tenho um desenho aqui que é uma mão na roda. Aliás, uma mão na engrenagem. Dá só uma olhada. Vamos lá. Diâmetro externo ou DE. Diâmetro primitivo ou DP. Diâmetro interno ou DI. E agora repare no detalhe. Módulo M, altura do dente H, altura da cabeça A, altura do pé do dente B e passo P. Repare que nesse tipo de engrenagem, o módulo M é igual à altura da cabeça A. Primeiro nós vamos fazer o cálculo do módulo. Mas o que é esse tal de módulo? É simples. Nós podemos representar o módulo da seguinte forma. Módulo é igual a diâmetro primitivo
sobre o número de dentes. Ou M é igual a dP sobre Z. Agora uma dica. Os elementos dessa fórmula podem ser usados para calcular o diâmetro primitivo da engrenagem. É só fazer a mudança de posições. Fica assim, dP igual a M vezes Z. E dá para calcular também o número de dentes. Z é igual a dP sobre M. Mas espera aí, o módulo não tem a ver com a escolha da ferramenta que nós vamos utilizar para fresar a engrenagem? É isso mesmo. Com o módulo e o número de dentes da engrenagem, a gente determina a ferramenta. E tem mais. Com o módulo, a gente descobre o valor das várias medidas importantes da engrenagem. E o bom é que há várias maneiras para se calcular o módulo. A gente pode, por exemplo, calcular o módulo pelo diâmetro externo e pelo número de dentes da engrenagem. Ah, essa eu quero ver. Você não só vai ver como vai ajudar. Meça o diâmetro externo dessa engrenagem que nós vamos ter que refazer e conte o número de dentes. Ah, o diâmetro externo é igual a 124 milímetros. O número de dentes dessa engrenagem é 60. Muito bem, vamos deixar de lado esses dados só um pouquinho e pensar no cálculo do diâmetro externo. Você sabe qual a relação entre o diâmetro externo e o módulo? Não. Muito bem, é só olhar aqui para esse desenho e prestar atenção que você vai perceber qual é a relação. É só usar a cabeça. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Bom, deixa eu ver. Aqui nós temos o diâmetro externo, DE, e também o diâmetro primitivo, DP. Epa, olha só. O DE é igual ao DP mais esses dois pedacinhos que sobram aqui, que nada mais são que a altura da cabeça A. E a gente também já viu que, nesse caso, o módulo M é igual à altura da cabeça A. Peraí. Então a gente pode dizer que diâmetro externo DE é igual ao diâmetro primitivo DP mais 2 vezes o módulo M. Será que é isso? É isso mesmo. DE igual a DP mais 2M. Com essa descoberta mais a fórmula do módulo, a gente já pode começar a calcular as dimensões necessárias para fazer aquela engrenagem danificada. Pronto para umas continhas? Então, vamos lá. Bom, DE é igual a DP mais 2M. A gente viu numa dica agora há pouco que DP é igual a M vezes Z. Então a gente pode substituir o DP na primeira fórmula por M vezes Z. Pondo M em evidência fica D é igual a M vezes Z, mais 2. Agora é só substituir os valores que o Tito já descobriu. DE é igual a 124 e Z, que é o número de dentes, foi contado e é igual a 60. Fazendo as contas, a gente descobre que o módulo M é igual a 2. O cálculo da altura do dente. Repare que a altura do dente H é igual a 1M mais outro M mais esse pedacinho aqui que é igual a 1/6 de M. Opa, peraí. Então a altura do dente H é igual a 1M mais 1M mais 1/6 de M. Pondo a matemática para funcionar, 1M é igual a 6M sobre 6. Quer dizer, 6 mais 6 mais 1, 13. H é igual a 13/6 de M. Ou então, H é igual a 2,166 vezes M. Então H é igual a 2,166 vezes 2, que dá 4,33 milímetros. Muito bem, Tito, mais uma medida descoberta. Então preste atenção que eu vou te dar uma outra dica. Observe que a altura do dente H é também a soma da altura da cabeça do dente A mais a altura do pé do dente B. Quer dizer, H também é igual a A mais B. Falando em B, que tal agora a gente fazer o cálculo da altura do pé do dente da engrenagem? Veja só, a altura do pé do dente B é igual a 1M mais esse pedacinho que é 1/6 de M.
Ou seja, B é igual a 1m mais 1/6 de m, que é igual a 7/6 de m, ou 1,166 m. Como m é igual a 2, então B é igual a 1,166 vezes 2, que é 2,332 milímetros. B igual a 2,332 milímetros. Já sabemos o valor do diâmetro externo, do número de dentes, do módulo, da altura total do dente, da altura do pé do dente. Agora a gente podia fazer o cálculo do diâmetro interno. Dá uma olhada. O diâmetro interno DI é igual ao diâmetro primitivo DP menos esses dois pedacinhos, que são a altura do pé do dente B. Em letras ou fórmula é o seguinte: DI é igual a DP menos 2B. Vamos escrever tudo em função do famoso módulo M. Quer ver só? A gente já sabe que B é igual a 1,166m. Substituindo fica DI é igual a DP menos 2 vezes 1,166m. Ou seja, DP menos 2,33m. Mas a gente também viu que DP é igual a M vezes o número de dentes Z. Vamos lá. Diâmetro interno é igual a M vezes Z, menos 2,33m, ou M vezes Z menos 2,33. Agora é só substituir os valores e fazer as contas. O diâmetro interno é igual a 115,34 milímetros. E agora? Qual é o próximo passo? Tito, o próximo passo agora é calcular o passo. O passo? É, passo. Passo é a medida do arco da circunferência do diâmetro primitivo, que corresponde a um dente e um vão da engrenagem. Olha aqui no desenho que fica mais fácil. Veja só, essa medida P, que vai do fim de um dente até o fim do outro, é o passo. Ele é calculado a partir do perímetro do diâmetro primitivo, dividido pelo número de dentes, que corresponde ao número de passos. Matematicamente, isso dá P é igual a DP vezes π dividido por Z. Como DP é igual a M vezes Z, então fica M vezes Z vezes π sobre Z. Cortando o Z em cima e embaixo, temos que passo é igual a M vezes π. Para completar o passo, é só colocar os valores. M igual a 2 e π 3,14. Resultado, passo igual a 6,28 milímetros. Mas atenção, hein? O passo é um dado muito importante entre as medidas de uma engrenagem. Todo cálculo exige muita atenção. O passo exige atenção e meia. Mas cadê a engrenagem que trabalha com essa que vai ser refeita? A gente não vai precisar dela para fazer o cálculo da distância entre eixos? Tito, você tem toda a razão. Nenhuma engrenagem trabalha sozinha. Isso quer dizer que a gente vai ter que calcular também a distância entre os centros dos eixos que apoiam as engrenagens. Essa medida se baseia no ponto de contato entre as engrenagens. Olha só, a distância entre eixos D é igual à metade do diâmetro primitivo de uma engrenagem DP1 mais a metade do diâmetro primitivo da outra, DP2. Então fica assim: D é igual a DP1 sobre 2 mais DP2 sobre 2, ou seja, DP1 mais DP2 sobre 2. Eu já calculei. DP1 é igual a 120 e DP2 é igual a 60. Ótimo. Agora é só fazer as contas. 120 mais 60 dividido por 2. 180 por 2 dá 90. Distância entre eixos é igual a 90 milímetros. Ótimo. Fim das contas, agora a gente pode começar a fazer a peça. Exatamente. Com essas medidas, agora é só colocar a mão na massa. Você viu? Para ser um bom mecânico, é preciso usar a cabeça. Ah, tem uma outra dica. Muito bem, nós estamos de volta aqui nessa indústria mecânica para dar nossa última dica sobre as engrenagens. Qual é a dica mesmo, hein? Olha, a dica é que duas engrenagens que trabalham juntas como estas
tem sempre o mesmo módulo. Ah, guardou? Não, porque agora eu guardei. 2 engrenagens acopladas têm sempre o mesmo módulo. E agora tá na hora de ver se você também guardou tudo que a gente aprendeu aqui hoje. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Nessa teleaula, você viu que para fazer uma engrenagem cilíndrica com dentes retos, é preciso considerar uma série de medidas. Viu como calcular essas medidas? O módulo, o diâmetro externo, a altura total do dente, o diâmetro interno, o passo e a distância entre eixos. Por último, você ficou sabendo que 2 engrenagens acopladas têm o mesmo módulo. Meu amigo, a produção não pode parar. E para isso a gente tem que fazer essa engrenagem rapidinho. Mas sempre com capricho. Porque você sabe, com qualidade não se brinca. É isso aí. A produção não pode parar e a sua aprendizagem também não.